what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4DA, que eu sou Daco, e hoje eu vou responder as perguntinhas de vocês sobre a minha jornada acadêmica aqui no Japão. Então, gente, o plano era o seguinte, o plano era eu fazer um vídeo, uma retrospectiva da minha jornada acadêmica e um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Mas é o seguinte, eu já gravei esse vídeo da retrospectiva umas 3 vezes e eu não tô gostando do jeito que tá ficando, e o tempo tá passando e o canal tá sem conteúdo. Então eu decidi que hoje eu vou gravar respondendo as perguntas de vocês, tá? E eventualmente eu faço esse vídeo da retrospectiva. Eu não sei porque tá sendo tão difícil, mas não tô conseguindo fazer. Então a gente vai responder as perguntinhas de vocês. Essas perguntinhas vocês me mandaram tanto aqui no YouTube quanto no Instagram há muito tempo atrás, vai fazer mais de um mês já. Vocês nem lembram mais o que vocês perguntaram, mas eu vou relembrar vocês porque eu tenho todas elas aqui que eu tirei screenshot de tudo. E é por isso que vocês estão vendo o meu computador hoje. Então vamos lá! Vou começar com as perguntinhas, deixa eu ver. A gente teve bastante pergunta no Instagram e não muitas aqui no YouTube, então eu vou começar pelo YouTube porque é o que tem menos, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta foi do Antônio Viana. Ele falou assim: oi Erika, abração pra ti. Abração pra você também. Queria saber quais são as maiores vantagens que você viu de ser um estudante de mestrado e doutorado no Japão. E as desvantagens? Bem, pensando assim, vantagens e desvantagens é um negócio complicado, porque é em relação a quê? Acredito que seja em relação ao Brasil. Só que aí é o seguinte, eu não fui aluna de mestrado nem doutorado no Brasil, então é um pouco difícil fazer essa comparação. Mas uma coisa que eu posso dizer, pelo menos na minha experiência, que uma das maiores vantagens foi o fato de que eu consegui focar no meu mestrado e no meu doutorado de forma integral, sem me preocupar em conseguir dinheiro para comer, porque eu recebia a bolsa do governo japonês, a bolsa do MEXT. Então essa é uma enorme vantagem, eu acho, em relação a quem está fazendo mestrado e doutorado no Brasil, porque a gente sabe que as bolsas de mestrado e doutorado no Brasil são bem... Eu não sei se tem alguém que espera que uma pessoa consiga sobreviver com aquele valor. E eu sei que muita gente sobrevive, tá? Não é porque as pessoas conseguem que esse é o ideal, eu não acho que é o valor ideal. Mas assim, é completamente diferente. Eu aqui com o dinheiro que eu recebia do MEXT, eu vivi uma vida extremamente confortável, não passei dificuldade alguma. Então assim, eu acho que pra mim essa foi uma das maiores vantagens. Além disso, a gente tem a questão da estrutura da universidade, a forma como as coisas funcionam, né? É que assim, de novo, eu não fui aluna de pós-graduação no Brasil, então eu posso estar falando algo bem errado. Mas a impressão que eu tenho é que, por exemplo, se você quer participar de uma conferência, você quer participar de algum congresso, basicamente é o aluno que tem que tirar do bolso o dinheiro para fazer inscrição, o dinheiro para passagem de avião, hotel, essas coisas se precisar viajar. E aqui no Japão, pelo menos as conferências que eu participei, todas foram pagas pelo meu laboratório. Eu tive que desembolsar um dinheiro inicialmente, mas depois eles me reembolsaram. Então essa também é uma outra vantagem. Eu acho que principalmente é isso, a questão de infraestrutura, né, das condições mesmo. Eu acho que condições financeiras, as condições, né, do ambiente, eu acho que no final essas são as maiores vantagens. Obviamente, de novo, comparando com a impressão que eu tenho do que é a pós-graduação no Brasil. Se você faz pós-graduação no Brasil e achar que eu tô falando muita balela, por favor, comenta aqui nos comentários e esclareça esse assunto para as antes. Já, próximo! O Davi Rego Araújo perguntou: na vida acadêmica fez amizade com estrangeiros fora os brasileiros que foram estudar no Japão? Como foi conviver e se relacionar com essa galera na universidade? Davi, muito obrigada pela sua pergunta. E sim, eu fiz amizades com estrangeiros. Eu vou ser sincera, não foi tipo assim, meu Deus, viraram amigos para sempre. Eu acredito que os maiores amigos que eu tenho aqui hoje são todos brasileiros. Mas fiz amizades com estrangeiros, obviamente, e eu tive bastante contato com outros estrangeiros, principalmente no meu primeiro ano aqui no Japão, quando eu tava na época de Kinkyusei, porque eu fazia aula de japonês. E aí tinha estrangeiro pra caramba lá, né? Então eu tinha um grupinho ali das pessoas com quem eu sempre tava andando, só que depois que todo mundo entrou nos seus respectivos programas de mestrado e doutorado, a gente parou de se ver e basicamente eu perdi contato com quase todo mundo. Sem contar que muitos já retornaram pros seus países, enfim. Meu Deus do céu, peraí que eu vou pegar uma água. Outro lugar também que eu tive contato com bastante estrangeiros, até de forma surpreendente, eu diria, foi no grupo de Taiko, né? Vocês sabem que eu
toco até, quer dizer, eu parei de tocar esse ano, mas eu toco desde 2009 e eu entrei no grupo de taekwondo da universidade e, assim, felizmente, né, pra mim, o grupo aceitava muitos estrangeiros, ainda aceita, né, e tinha bastante estrangeiros. Tinha gente da Lituânia, tinha gente da Malásia, tinha gente da Argentina, então ali também eu tive bastante, gente da Rússia também, então eu tive contato com uma boa variedade de estrangeiros também, foram amigos aí muito próximos enquanto eu estava no grupo, né. Depois que eu saí, ou eles saíram, né, na verdade a maioria da galera saiu antes de mim, eu perdi contato. Então, assim, eu sinto que as minhas amizades com os estrangeiros aqui, elas foram assim, sabe? Elas duraram o tempo que tinham que durar por causa que as condições favoreciam o nosso encontro. Depois disso, ficou com os brasileiros mesmo e é isso. Como foi conviver e se relacionar com essa galera na universidade? Assim, no geral foi muito tranquilo. Mas, de novo, não chegou a ser o tipo de amizade que, uau, né, marcou minha vida. Eu, inclusive, tive alguns desentendimentos com algumas pessoas, que até hoje eu não entendi por que a gente se desentendeu, mas enfim, acontece. Mas foi muito interessante, porque eu conheci pessoas, assim, de lugares que a gente, sei lá, velho, como é que eu posso dizer? São pessoas que vêm de um país que tá em guerra, ou que passou por guerra. E escutar a vivência desse pessoal traz uma dimensão diferente do que a gente entende de sofrimento, sabe? É claro que não tô dizendo que o Brasil não tá na merda, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu entendo que, ou que, sei lá, que tal país tá mais na merda que o Brasil, não é isso. É diferente a gente escutar o que essas pessoas passaram, né? E eu achei que foi tudo muito, assim, me abriu os olhos pra muitas coisas, e nesse ponto eu achei que foi muito legal. Choques culturais, como eu nunca cheguei a conviver tão próximo de todo mundo, não chegou a ter algo que, meu Deus, sabe, impediu ou deu aquele, sabe, aquele baque mesmo. A gente às vezes percebia que, poxa, por que você faz esse gesto? No meu país a gente faz assim, coisa desse jeito. Então a pessoa fala uma expressão em inglês que soa meio esquisita, mas é porque ela traduziu ao pé da letra do idioma dela pro inglês. Isso a gente, brasileiro, faz muito também. E então essas coisas assim eu percebia, a gente via e achava interessante e conversava, mas a ponto de, sei lá, tipo, alguma coisa que, não sei, viola a minha essência, não chegou a acontecer. Foi bem bacana, foi muito legal e de certa forma eu sinto um pouco falta disso e espero poder aí encontrar mais estrangeiros daqui pra frente, né? Claro que não vai ser mais dentro do contexto da universidade. Próxima pergunta, o Felipe Galas perguntou: Hi, Erika. O que pode perceber como portas sendo abertas por ter estudado no Japão? Já sabe quais serão seus próximos passos? Bem, essa pergunta foi feita há muito tempo, então hoje acho que todo mundo já sabe que eu tô trabalhando como pós-doc, então meu próximo passo era esse, virar pós-doc, pesquisadora pós-doc. Agora, o que pôde perceber como portas sendo abertas por ter estudado no Japão? Eu honestamente não sei dizer. Bom, obviamente, eu só estou trabalhando onde eu estou trabalhando hoje porque eu vim pra cá. Eu acho que eu não teria considerado, tipo, eu no Brasil, nossa, eu vou fazer pós-doc lá naquele instituto no Japão, porque eu nem sabia que esse instituto existia. Apesar dele ser um instituto gigantesco, eu nem sabia que ele existia. Acho que eu posso colocar isso como uma das portas que foram abertas pra mim, né? Mas assim, se a gente pensar, por exemplo, de coisas que eu consegui fazer, é que é difícil, eu acho muito difícil essa pergunta, responder esse tipo de pergunta, porque eu não sei como que teria sido se eu não estivesse aqui. Será que eu não teria tido essas oportunidades? Ou será que as oportunidades que eu teria seriam piores das que eu tô tendo agora? Eu não sei, eu realmente não sei dizer. Porque, assim, apesar de, né, eu tô aqui 6 anos no Japão, não tenho pretensão de voltar pro Brasil, a minha vida no Brasil não foi um completo amargo, não foi amargurada de ódio ao país nem nada, assim, foi confortável. Eu felizmente fui muito privilegiada pelo fato de que meus pais conseguiram me prover o conforto que eu tinha, consegui basicamente focar só nos estudos, a gente nunca passou dificuldade. Obviamente meu pai trabalhou muito, e claro, né, pelo lado da minha avó, meus avós quando migraram, enfim, tem toda uma história por trás, mas assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, então eu não tenho nenhum rancor pelo Brasil. Acho que é isso que eu quero dizer pra vocês. Então, eu não sei se eu tivesse ficado no Brasil, eu estaria pior, ou numa situação que eu não tô feliz. Eu acho que eu teria encontrado alguma coisa que com a qual eu ficaria feliz. Porque se eu não estivesse feliz, eu ia tentar mudar. Então, bem, acho que o que eu posso falar é essa questão da oportunidade do pós-doc, que eu realmente não teria, eu acho que eu não teria considerado. Acredito. Eu acho que essa é o que eu consigo dizer. Claro que
eu fiz muitas coisas aqui, né, pelo meu laboratório. Então, todas as oportunidades que eu tive de representar o laboratório na França, nos Estados Unidos, né, viajar, apresentar minha pesquisa em empresas tipo a Rakuten. Por exemplo, apresentar a pesquisa da Rakuten. Eu acho que eu não teria conseguido isso se eu não tivesse vindo pra cá. Então, talvez essa foi uma oportunidade que eu ganhei por ter estudado no Japão. Desculpa, Felipe, eu não sei se eu consigo responder. Eu não consigo responder mais que isso, eu acho. É difícil, muito difícil essa pergunta, mas muito interessante. Próxima pergunta é do Daniel V. Ele falou assim: como você lidou com as barreiras linguísticas de estudar no Japão? Quando chegou lá, você já tinha domínio total do inglês? Qual era o seu domínio de japonês e quais foram os principais desafios de lidar com o japonês no dia a dia? Abraços, Érica. Abraços, Daniel. Então, essa é uma pergunta muito legal, eu sei que muita gente tem curiosidade. Vamos lá, vamos responder de uma por uma. Primeiro, quando você chegou lá, você já tinha domínio total do inglês? Não, porque até hoje eu não acho que eu tenha domínio total do inglês. Entretanto, o inglês é um idioma no qual eu sou confiante, eu tenho confiança. Se falarem, Érica, tu tem que falar inglês agora, eu não vou ficar, meu Deus, eu consigo falar. Falo tranquilo, não tenho problema. E na época que eu vim pra cá, eu já tava nesse nível. Assim, uma das coisas que eu sou muito grata pelo Ciências Sem Fronteiras é isso, porque foi durante o meu ano nos Estados Unidos pelo Ciências Sem Fronteiras que eu cheguei nesse nível de fluência, eu acredito, né? Claro que depois eu aprendi mais coisas e tal, mas assim, de adquirir essa confiança pra falar e se sentir confortável com o idioma. Foi lá que eu adquiri isso. Então, quando eu vim pro Japão, eu já tava nesse nível, tá? Com o inglês. Agora, com o japonês... Meu japonês era muito básico. Assim, acho que tem muita gente que tem a impressão de que eu sempre falei japonês, mas não, tá? Sim, meu pai é japonês, nascido e crescido no Japão, tem que falar isso, né? Ele nasceu e cresceu no Japão. O idioma materno dele é japonês, mas ele fala português. Meu pai ele trabalhou como tradutor e intérprete, né? Então, assim, ele fala português melhor que eu. Assim, claro que ele tem o sotaque, mas ele, em questão de gramática, ortografia, sabe mais que eu. Então, assim, em casa, meus pais conversavam em japonês. Minha mãe também falava japonês. Só que quando eles iam falar comigo, eu falava português. E mesmo que falassem japonês comigo, eu respondia em português. Então, o meu domínio do japonês era muito básico. Eu tinha estudado até então, acho que uns 3 ou 4 anos, mas assim, um pouquinho aqui para, um pouquinho ali para, um pouquinho aqui para. Então assim, não foi 3, 4 anos, uau, assim, sabe, estudando certinho e tal. Então quando eu fiz o processo seletivo do MEC, eu lembro até, inclusive, que na prova de japonês, caiu lá para escrever o kanji de água, de Mizu, né? E eu não lembrava a desgraça da ordem dos traços. Eu lembro que eu fiquei escrevendo escrevi umas 3, 4 vezes e eu falava, mano, não sei. Aí foi quando eu percebi, cara, eu tô mal, velho. Porque o kanji de água, a gente usa ele pra escrever os dias da semana, né? Quarta-feira, né? Suyobi usa esse kanji. Então, normalmente é um dos kanjis que a gente primeiro aprende quando tá estudando japonês. E eu não lembrava como escrever aquele negócio. Então, assim, não era bom. E quais foram os principais desafios de lidar com o japonês no dia a dia? Cara, eu acho que pra mim o primeiro baque é você chegar num lugar onde tudo tá escrito em japonês. Quer dizer, olha, sabe quando você não consegue se situar? Eu lembro, inclusive, da primeira vez que eu fui no supermercado. Essa é uma história que eu conto pra todo mundo. Eu saí de casa, gente, só pra comprar sabonete corporal, sabe? Sabonete líquido pro corpo. Cheguei lá no supermercado, assim, primeiro que o Japão gosta de ser tudo colorido, né? Tudo colorido, com um monte de frufru, e eu não conseguia entender o que era o quê. Era um monte de kanji, coisas escritas, eu ficava, mano, eu fiquei lá, sei lá, meia hora olhando pras coisas, eu morrendo de medo de perguntar de alguém pra pedir ajuda, é que eu não sabia nem como é que falava sabonete, e eu não tinha internet na época no celular, então eu vou tentar por conta aqui. E aí eu achei um treco lá que eu achava que era, voltei pra casa, cheguei em casa, era hidratante. Era creme hidratante, não era sabonete. Então naquele dia, a Érica tomou banho só na água. Isso pra mim acho que foi uma das, assim, das coisas mais difíceis no começo, né? Mas eventualmente, né, conforme... Por isso que o ser humano é muito incrível, né? A cabeça vai absorvendo ali, você vai se acostumando, você vai começar a associar, esse kanji aqui sempre aparece quando tem uma porta. E aí as coisas vão ficando um pouquinho menos difíceis, mas até hoje ainda, dependendo de onde eu tô, eu olho para as coisas e não sei o que tá escrito. O maior desafio para lidar com o japonês no dia a dia eu acho que fica aí, tá? Porque eventualmente você vai se acostumando com o vocabulário que é utilizado,
Obviamente, toda vez que eu tenho que ir pra um lugar novo, né, sei lá, meu Deus, eu tenho que ir num médico específico de uma especialidade aí, que eu não sei nem falar o órgão em japonês. Aí dá um desesperozinho assim, mas aí a gente aprende a se preparar, né? Então, tenta procurar já todas as palavras que você provavelmente vai utilizar. E, obviamente, chegando num lugar, se falar alguma coisa que você não entende, você fala, desculpa, se você moikai onegai shimasu. Ou então, muito tô cantando na nihongo tsukatte kudasai. Mas assim, entendeu? Mas é isso. Conversar com as pessoas, eu acho que pra mim foi a parte mais fácil. Sabe, falar com o japonês, assim, porque eu sinto que a maioria dos japoneses, se eles estão dispostos a conversar com você, obviamente, eles são muito, como é que fala, pacientes. Com a tua habilidade limitada no idioma, e eu percebo que muitos admiram muito, eles ficam muito felizes em saber que você está estudando, né, você está tentando falar o idioma. Eu acho que da mesma forma como a gente fica feliz, né, quando a gente vê um estrangeiro tentando falar português. Então, nessa parte foi a parte mais tranquila, eu diria. Eu espero ter conseguido responder a pergunta. É difícil essa coisa de pergunta e resposta, porque eu começo a devagar muito. Então, desculpa. Próximo. Marcos Jorge fez uma pergunta bem comprida aqui, vamos lá. Ele perguntou assim: oi, Erika, eu vi você comentando mal de Tóquio. Você poderia falar um pouco sobre... Calma, que eu nunca falei mal de Tóquio. O que eu já cheguei a falar de Tóquio é que Tóquio é cara. Foi isso que eu falei. Não sei se está dentro do tópico, mas é um interesse meu, já que a Universidade de Tóquio me chamou a atenção por conta de eu ter me baseado na pesquisa de um dos professores de lá para desenvolver o mestrado. E mesmo a de Tsukuba, o campus que tem a minha área, é em Tóquio, riso. E outra, uma vez eu ouvi você falando que se reúnem semanalmente para discutir os avanços. Como é isso? Sabe se é comum em todas as unis? Pergunto isso porque só conversei com meu orientador uma vez no mestrado. Hahaha. É basicamente cada um por si. Tá, vamos por parte. Não, com relação a Tóquio. De novo, eu não falei mal de Tóquio. O que eu comentei é justamente que Tóquio é muito cara. Então, dependendo do seu estilo de vida, pode ser que seja a bolsa do Max não seja suficiente para você sobreviver lá. E tem toda a questão do transporte, porque às vezes fica difícil de você morar perto do campus, porque às vezes o campus não tem dormitório. Então, é uma dificuldade aí, assim, é uma questão que você precisa considerar bem, tá? Mas eu conheço diversos bolsistas que moram em Tóquio, que conseguiram fazer seus mestrados e doutorados e graduação com a bolsa do MEXT, então não é impossível, tá? Então assim, eu quero só esclarecer isso, tá? Tóquio é uma cidade, ela tem seus pontos positivos e negativos. Então assim, se você acha que ir com esse professor é a melhor opção pra você, vai fundo, filho, vai fundo. Vai dar um jeito, vai dar tudo certo. Você vai conseguir achar uma forma aí de conseguir se virar. E com relação a essas reuniões semanais, a gente chama de ZEMI. Basicamente, uma reunião semanal que o laboratório faz, né, para os alunos fazerem seus relatórios, né, falarem o que eles fizeram quais foram os avanços, né? Agora, como esse exame acontece, vai depender de laboratório. Normalmente, tipo, não é que toda semana tu vai ter que estar reportando os teus resultados. Pelo menos no meu laboratório não era assim. A gente tinha, tipo, a ordem, né? Primeiro os alunos de doutorando, depois de mestrado, depois de graduação. E aí tem uma ordem certinha e você sabe quanto que você tem que apresentar. Quer dizer, eventualmente ficou assim. Quando eu cheguei não tinha ordem, era cada um vai e fala o que tem. E aí isso era um pouco complicado. Porque se o professor virasse pra tua cara e falasse assim, tu apresenta hoje? Aí, mano... Então a gente sempre tinha que estar preparado. Mas depois a gente conseguiu organizar isso e ficou um pouquinho mais fácil. Eu acho que tem laboratórios, inclusive, que não fazem toda semana, por exemplo. Então vai depender muito. Mas eu sei que é algo... É tipo assim, se você falar quanto que é o ZEMI do teu laboratório, normalmente o pessoal vai ter uma resposta. Não é algo incomum, tá bom? E assim, com relação a de conversar com o orientador, vai depender também do orientador aqui, tá? Tem professores e professores. O meu orientador, por exemplo, é um que se tu não corre atrás dele, ele não vai correr atrás de ti pra conversar, não. Então, se você precisa sentar com ele pra conversar, tem que pedir. Tem professores, por exemplo, a orientadora do meu namorado, no mestrado, ela tinha um dia pra orientação. Então, naquele dia você tinha que marcar a hora com ela pra conseguir falar com ela. Se não fosse naquele dia, você não conseguia conversar com ela. Então, assim, vai depender do professor também, né? Mas o ZEMI é algo que acontece, tá? Não é algo incomum. Próximo. O Felipe Galas de novo. Como percebe o cenário de pesquisa no campo de inteligência artificial no Japão? Eita, que essa pergunta é um negócio um pouquinho mais... Eu percebo que é um campo que tem muita atenção. Acredito como em qualquer lugar do mundo. Tem muita pesquisa acontecendo. Eu diria só que talvez aqui no Japão, agora que eles estão acordando para isso, é que assim, existem muitas conferências domésticas onde os pesquisadores basicamente publicam os artigos em japonês. São conferências e são congressos com peer review, mas em japonês.
O problema disso é que a pesquisa fica presa no Japão, né? E já teve várias vezes que aconteceu de um pesquisador japonês propor alguma coisa e um tiozinho lá da Finlândia propor a mesma coisa e o tiozinho da Finlândia ficar famoso porque ele que propôs originalmente, mas é porque ele conseguiu publicar a pesquisa para o mundo inteiro, enquanto o japonês ficou só dentro do Japão. Então, eu sinto que agora o pessoal tá um pouquinho mais, não, vamos publicar em inglês, vamos usar o inglês, vamos publicar nas conferências internacionais, etc, né? É claro que ainda tem muita gente que publica nas domésticas porque é uma forma muito boa de você fazer network. Mas assim, no geral, é uma área que recebe muita atenção, muito investimento, tem muitas oportunidades e muita gente tá fazendo muita coisa bacana. Noir, eu acho que fala noir, né? Qual a diferença entre estudar no Japão e no Brasil? O que foi melhor e o que foi pior em relação aos dois? Essa é uma pergunta muito abrangente, meu querido. Primeiro, assim, é difícil fazer essa comparação, porque, de novo, no Brasil eu estudei até a graduação e no Japão que eu vim fazer a pós-graduação. Então, eu não consigo falar que a graduação no Japão é melhor que a do Brasil ou vice-versa, porque eu não sei como é que é a graduação no Japão, assim como eu não sei como dizer o mestrado aqui é melhor que no Brasil, porque eu não passei por isso no Brasil. Então é um pouco difícil, mas o que eu consigo dizer assim é que a principal diferença que eu sinto é que no Brasil, isso é o que eu sinto, tá? O que eu sentia. No Brasil parecia que tudo conspirava pra eu não estudar. No sentido de assim, até sair de casa pra ir pra universidade era um pelejo. Sabe, só de tu pensar que tu tem que pegar ônibus, às vezes 1, 2, 3 ônibus pra chegar na universidade. Aí tu chega na universidade, não tem luz, ou então o professor não chegou, ou então não tem mais material pro laboratório, ou a sala tá com problema, sabe? Essas coisas assim, que só vai te desanimando. Você fica sem vontade de ir, né? E outra coisa também, a gente tinha uma biblioteca lá na minha universidade, tem uma biblioteca lá na minha universidade, mas ela era pequena e a gente não tinha um lugar pra sentar pra estudar, velho. Então era tipo, literalmente, sei lá, eu tenho uma aula de manhã, depois tem uma aula à noite. Às vezes acontecia isso, né? Não à noite, mas de tarde, por exemplo. Aí você tem todo aquele tempo no meio do caminho, era literalmente sentar no meio do corredor pra ficar estudando, sabe? Então isso tudo assim, em comparação aqui no Japão, claro, né, que eu tô falando de novo na minha experiência como aluna de pós-graduação, eu tinha um laboratório com a minha mesa, com o meu computador, onde eu podia, sabe, se eu tivesse esse buraco no schedule das aulas, eu poderia ir pro laboratório, ficar fazendo minhas coisas ali e depois seguir pra aula, pra próxima aula. Com o dormitório, né, aqui perto da universidade. De bicicleta eu chego, não preciso pegar ônibus. E tem toda a questão da infraestrutura, né, gente? Não dá pra comparar. Assim, pra mim, só o fato daqui ter banheiro limpo já melhora muito a vida. De não ter que ficar se preocupando, sabe? De entrar em banheiro com cheiro de xixi e ter que ficar, sabe? E ter papel higiênico no banheiro. Sabe, essas coisinhas que parecem, a gente falando assim, parecem bestas, mas faz uma diferença muito grande na qualidade de vida. Sabe, tipo, são coisas bestas, mas que se acumulam, realmente acaba, eu acho que atrapalha na motivação de estudar. Então, assim, enquanto no Brasil eu sentia que tudo parecia, enquanto tava ali meus pais, colocando, né, maior esforço pra conseguir deixar eu estudando, sem ter que trabalhar, parecia que tudo o resto eu tava tentando, não. E aqui é o contrário, eu sinto que tudo meio que conspira pra que você, tipo assim, você não vai ter desculpa, você não tem desculpa pra falar que não deu pra estudar. Eu sinto aqui, né? É o que eu sinto também, não sei se é assim, mas eu acho que essa é a maior diferença que eu consigo dizer. Então é isso, Noah, obrigada. Vai, Esdras Salles. Oi, Esdras, ele perguntou assim: como foi se adaptar às mudanças de estações? Nossa, que pergunta boa, gente. Vai lá. Enquanto convivia com todo o caos do mestrado e doutorado. Olha, eu falo pra você que até hoje eu não me acostumei. Gente, eu sou de Manaus. Manaus, a gente tem 2 estações: chuva ou muita chuva, e sempre muito quente. É basicamente isso que a gente tem em Manaus. Então aqui, toda vez que tem mudança de estação, a minha garganta fica ferrada, eu fico com o nariz ruim, às vezes dá até febre, né? Eu fico resfriada. E até hoje. Eu não consegui me acostumar, não. Mas eu aprendi a lidar melhor com as estações, porque a tia Érica, no primeiro ano, né, ela não sabia lidar com o inverno, apesar de que eu passei um ano nos Estados Unidos, mas foi na Califórnia, então não peguei inverno pesado nem nada assim, né. Então, assim, eu não tinha roupa de frio, eu passava muito frio,
Mas é porque eu achava que eu era. Não, porque eu sou de Manaus, né? De Manaus a gente aguenta frio. Não aguenta, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Quer dizer, eu não aguento. Então, hoje em dia eu tenho minhas roupas pro inverno, tenho minhas roupas pro verão, tenho minhas roupas pro outono e primavera, sabe? Eu aprendi a, pelo menos assim, né? Dividir melhor o meu guarda-roupa. Antes eu usava basicamente a mesma. Cara, ai gente, eu fico pensando como que eu sobrevivi os primeiros anos aqui no Japão. Então eu sofria muito, mas hoje em dia eu sou um pouquinho mais preparada pro frio. Bom, é isso, a gente vive e o mestrado e o doutorado seguem. Próxima pergunta do Matt. Achou que o certificado de N2 teve algum impacto na sua vida acadêmica profissional? Não. Não. O certificado em si, não. Mas o conhecimento que eu obtive para alcançar e conseguir esse certificado, com certeza. Uma coisa que pra mim fez muita diferença, né? Depois que eu melhorei o meu nível do japonês, que eu consegui falar melhor, eu senti que as minhas discussões, né, como é que fala, as conversas que eu tinha com o meu orientador melhoraram muito. Porque, assim, o Fukui Sensei, ele fala inglês. Mas, obviamente, tem horas que o inglês falha. Da mesma forma que a gente, quando tá falando inglês, tem horas que falha. E aí o sensei, a partir do momento que ele percebeu, a Erika entende um pouco de japonês, quando ele empacava no inglês, ele começava a falar em japonês. E aí, se eu não entendesse, eu falava, sensei, pera, não entendi. O senhor quis dizer isso? E aí esclarecia. Mas assim, eu achei que as discussões começaram a fluir de forma melhor. Além disso, falando melhor o japonês, eu consegui me comunicar melhor com os alunos do laboratório. Quem me acompanha aí no canal sabe que os primeiros anos no Japão aqui, principalmente meu primeiro ano de quinto C, gente, foi um pelejo naquele laboratório, porque eu não conseguia falar com ninguém. Eu era a única mulher no laboratório, além da secretária. De estrangeiro só tinha eu e mais um senpai. O resto era tudo japonês. E eu não conseguia falar com os japoneses, porque eu não conseguia falar japonês, eles não conseguiam falar inglês, e eles ficavam e eu sentia que eles ficavam muito nervosos de conversar comigo. Eu não sei se era só por causa do idioma ou se era porque eu sou mulher. Mas, então eu sofri muito. Não foi muito legal não o começo. Então, o fato eu conseguir falar melhor japonês ajudou também no relacionamento interpessoal ali, né? Nas relações interpessoais dentro do laboratório. E claro, o dia a dia, né? Fez a vida mais fácil. Então assim, o certificado em si, eu nunca usei ele pra nada. Ele tá ali guardadinho, bonitinho ali no meu armário. Mas eu nunca usei pra nada, porque até pro meu trabalho não foi pedido, porque o meu trabalho não exige japonês. No meu trabalho agora do pós-doc, eu só preciso falar em inglês. Então, foi isso. Agora a gente vai entrar pras perguntas. Meu Deus, agora que vai entrar nas perguntas do Instagram, já tem meia hora de vídeo. Vamos lá. Amigos do Brasil ainda te procuram, te mandam mensagem? Olha, tem alguns que sim, tem alguns que não, mas eu não vejo isso como um problema. Até porque eu nunca fui a pessoa que tava toda hora, e aí, como é que tu tá? E aí? Na verdade, eu sempre me senti uma péssima amiga. Porque eu não sou a pessoa, eu não sei manter contato com as pessoas, gente. Eu sou uma pessoa muito na minha. Então, assim, se as pessoas não vêm atrás pra falar comigo, não sou eu que vou atrás pra falar com elas. Essa é a realidade. E é isso, mas eu acho que isso faz parte da vida, na real, sabe? O que eu fico chateada é, por exemplo, né, galera que, não estão mais falando, aí descobre, a Erika tá vindo pro Brasil. Erika, você pode comprar um negócio pra mim? Isso é sacanagem. Aí eu fico, não, peraí. Não. Não. Então, isso é um pouco chato. Fora isso, eu não vejo problema. Eu até lembro que a pessoa que perguntou isso aqui depois me mandou um contexto da pergunta, mas eu não lembro no que foi que deu essa conversa. Próxima. As pessoas locais já te aceitam como uma japonesa? Não. E eu nem quero que me aceitem como japonesa, porque eu não sou japonesa. Eu acho que a gente tem que entender, cara, ser estrangeiro não é ruim. Ser estrangeiro não está errado, entendeu? A gente pode morar em um outro país sendo a gente, com a nossa nacionalidade. Obviamente que a gente tem que entender, né, a cultura, tentar se inserir de forma a não causar muito problema pro ambiente à sua volta, né? Mas, não sei, eu não vejo necessidade de ser japonesa. E tem aquela, o que é ser japonês? Porque se for pensar em sangue, teoricamente eu sou japonesa, porque eu tenho tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, é tudo japonês, tudo japonês. Agora, mas isso me qualifica a ser japonesa? Acho que não. Então
não me consideram, não me aceitam e eu não quero. Eu quero que me vejam como Érica, vejam como Érica veio do Brasil, ela é brasileira. Próximo. Como é a comunidade de TI no Japão? Você veio de computação, mas foi pra... você veio de automação, mas foi pra computação. Comenta a trajetória. A trajetória eu não vou comentar porque eu tenho um vídeo só pra isso, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, o vídeo é gigantesco. Então, deixa pra assistir depois que terminar de ver esse. Como é a comunidade de TI no Japão? Eu acho que é ok. Eu não tive nenhum problema. Acho que teve só uma ocasião, que foi com um indivíduo específico, que eu não gostei da forma como ele se referiu à minha pesquisa, né? Basicamente a pessoa falou assim, por que tu não pega essa parte, joga fora e coloca uma rede neural? Essa parte joga fora era literalmente o que eu estava propondo para minha tese de mestrado, e isso me deixou extremamente magoada, eu não gostei. Eu acho que assim, você olhar para qualquer pesquisa e falar joga essa parte fora, sabe, essa forma de falar, eu acho meio zoado, porque você tá literalmente dizendo que tem parte da pesquisa da pessoa que é descartável. Não acho legal, mas foi uma pessoa, uma única pessoa que não era nem exatamente da academia, era um rapaz que trabalha numa empresa, né, e ele estava participando da conferência lá. Eu falei sobre isso, tem vídeo aqui, vou deixar também, mas no geral é tranquilo, eu não tive nenhum problema. Eu não sei, quando fala assim, como é a comunidade de TI no Japão, eu não sei o que vocês querem que eu fale, tipo assim, tem muito evento, o pessoal se ajuda muito, eu não sei, eu achei um pouco genérica assim, eu não sei responder. Mas tem bastante eventos se você quiser participar, é que realmente eu sou uma pessoa um pouco antissocial mesmo. Próximo, é muito diferente do Brasil, os professores ou a carga horária é mais rígida. De novo, essas comparações com o Brasil é um pouco complicada, né? Porque justamente eu estudei em níveis diferentes do nível superior. Então eu não sei dizer. Assim, professor ser mais rígido vai depender do professor, eu acho, tá? Tem professores... Assim, eu tive professores muito rígidos aqui. Mas tem professores que são super tranquilos. Tinha professor que ia de regata e crocs pra aula, sabe? Agora, carga horária eu não sei, eu não sei dizer. Eu não sei dizer se é mais ou é menos, tá? O que eu posso dizer assim, é que aqui, por exemplo, no mestrado, né? Vou falar do meu mestrado. Eu tinha que pagar só... quantos créditos era? Acho que era 18 créditos de matéria letiva, né? Que matéria que a gente tinha que escolher. E acho que mais 12 créditos obrigatórios. E isso tudo eu consegui fechar em um ano. Então, aí eu sei, espero que isso dê uma ideia do que seria a carga horária. Mas isso é pro meu programa. Eu sei que tem programas de mestrado que são muito mais pesados em termos de crédito. Mas pra gente era bem tranquilo. Próximo. Como funciona o processo de ser professor assistente? Vale a pena? Então, eu acho que vale a pena porque eu não acho que dê pra entrar direto como professor. Porque tem as vagas, né? Tem assistant professor, tem... Como é que fala? Associate professor e full professor. Isso, tem 3 níveis. Tem o assistant professor, associate professor e full professor. Eu não acho que tu tem como entrar como full professor. A gente chama só de professor, na verdade. Você não tem como entrar de cara, assim. Normalmente a galera entra como professor assistente, aí passa por todo o período do tenure lá pra conseguir o probatório, né, pra conseguir o tenure track. O tenure track é quando você vira permanente e aí você provavelmente vai conseguir a sua vaga de associate professor ou de professor, tá? Então eu acho que vale a pena se você quer virar professor, porque não tem como, eu acho que não tem como entrar... A não ser que você seja uma pessoa assim, muito... sabe, foda, uma carreira muito boa aí já por trás, que justifique já te contratar direto como um professor. Então acho que vale a pena, assim, se você quer virar professor de universidade, tá? Quanto você usa o japonês com seus colegas? Dentro do laboratório, depende. Aqui agora também eu já não tô mais no laboratório, mas depende de com quem eu tô falando. Porque assim, no começo, que eu não conseguia falar japonês, eu não usava japonês, eu só falava inglês e português com os brasileiros que tinha. Depois que eu comecei a falar mais, basicamente virou meio que uma regra. Assim, virou meio que tipo assim, com os japoneses eu vou falar em japonês, com os estrangeiros eu vou falar em inglês. E às vezes no meio do caminho eu misturava e bagunçava tudo, né? Eu fazia o esforço de falar em japonês com os japoneses e eu sentia que eles também faziam o esforço de falar em inglês comigo. Então viravam aí um ambiente simbiótico aí que a gente tentava ajudar o outro a melhorar a habilidade no idioma que não tem muita confiança. Bastante assim, mas gente, de novo, eu sou uma pessoa um pouco antissocial, então... Eu não falava muito com as pessoas, não, pra ser bem sincera. Depois que eu virei aluna de doutorado, por ter virado aluna de doutorado, você vira mais senpai, né, dentro do laboratório, aí
os Corrais vêm mais atrás para fazer pergunta, né, para pedir ajuda. E aí nisso, obviamente, eu comecei a conversar mais com eles, né? E aí, de novo, tentava ir com os japoneses falar em japonês, com os estrangeiros eu falava em inglês, a não ser que eles quisessem falar em japonês e a gente tentava falar em japonês. Qual a sua experiência mais gratificante da vida acadêmica no Japão? Cara, que pergunta difícil. Mais gratificante? Eu acho que é eu ter conseguido publicar o meu journal. Eu vou dizer isso aí. Porque assim, gente, o journal, né, é um artigo científico que tem que ser... a gente fala journal, mas é a revista científica, né? O processo de publicação nessas revistas, ele é muito rígido. Dependendo aí, a revisão vai levar meses até um ano. E no meu programa de doutorado, para formar, o aluno tem que ter um aceite em pelo menos um journal. E assim, no meio do meu doutorado, com tudo que aconteceu nessa vida, vocês que estão aqui me acompanhando no canal devem saber do que aconteceu. Foi muito difícil eu conseguir encontrar forças para fazer esse journal. E até então, até eu ser a publicação do journal, eu tinha já 2 artigos científicos em conferências. E nesses 2 artigos eu trabalhei com 2 coautores, né, 2 alunos do meu laboratório. E quando eu comecei a escrever o journal, foi basicamente eu e eu via que o negócio não tava indo pra frente, eu comecei a me questionar muito, tipo assim, meu Deus, será que eu só consegui publicar esses 2 artigos por causa dos meus colegas? Será que o mérito foi por causa deles e não por mim? E isso foi muito difícil, assim, eu acho que foi a primeira vez, assim, dentro do programa ali todo, né, da vida acadêmica aqui, que eu me questionei se eu ia conseguir fazer alguma coisa. Porque eu sou uma pessoa, assim, eu não sou super confiante, no sentido de, eu dou conta de tudo. Mas eu tenho confiança de que se eu não souber, eu vou dar um jeito, eu vou aprender, eu vou conseguir fazer. Mas com esse journal foi algo assim que, honestamente, eu chegou a um ponto que eu falava, cara, parecia algo tão impossível que eu ficava, mano, será que eu vou conseguir formar nesse doutorado? Porque sem o journal a gente não tem os requisitos, né? Então não tem como formar. Obviamente, eu não fiz esse paper sozinha, o do journal. No final, um professor da Universidade de Grenoble, que eu conheci por causa de um dos workshops que eu participei, que é um workshop colaborativo entre Tsukuba e Grenoble, topou em ajudar e, assim, receber um pouco da orientação dele também foi muito importante, porque, assim, o Fukui, ele é especialista em Computer Vision, né? E o meu trabalho é em NLP, Natural Language Processing. Então, o sensei não sabia mais o que podia ser feito para melhorar, se o que eu estava escrevendo realmente fazia sentido ou não. E daí, esse professor de Grenoble, o professor Porter, ele foi especialista em NLP que me ajudou a polir o texto e foi graças a essa ajuda que eu consegui ter um pouquinho de confiança para falar, beleza, vamos submeter esse artigo. E no final ele foi aceito, passou pela revisão de pares, deu tudo certo. Então, assim, eu ter conseguido fazer esse artigo, assim, escrever esse artigo foi meio que tipo uma, como é que eu posso dizer assim, uma comprovação para mim mesma de que eu sou capaz. Entendeu? Que não foi só por causa dos meus colegas que os outros 2 artigos que eu tenho foram publicados. Obviamente eles ajudaram, mas muito veio de mim. Então, pra mim, essa foi uma experiência muito gratificante. Outro ponto, outras coisas também que eu pensando agora, eu lembrei desses workshops colaborativos, né? Já fizemos 3 edições, a primeira foi a que eu fui pra França, tem vlog disso aqui no canal. E as outras 2 aconteceram de forma online por causa da pandemia. E eu participei como organizadora do comitê, né, organizador dessas 2 edições online. E foi muito interessante trabalhar porque foi organizado colaborativo, então a gente tinha que trabalhar com o pessoal da França, né? E ano passado a gente teve que trabalhar também com o pessoal da Alemanha. Então, 3 países ao mesmo tempo, a gente estava coordenando tudo. E isso foi muito legal. Foi uma experiência nova de, sabe, fazer um evento acadêmico assim. E que deu muito certo. Então, isso foi bacana também, foi muito legal. Mas, principalmente, com certeza, a publicação do meu journal foi, assim, algo que me deixou muito feliz e que me deu as forças necessárias para continuar neste caminho. No geral, o nível dos alunos da universidade que você estuda no Japão é melhor ou pior que o do Brasil? Gente, é difícil falar isso, sabe? Assim, não dá pra generalizar. Assim como no Brasil tem alunos muito bons e alunos muito ruins, e aqui a gente vai falar assim, muito bons e ruins no sentido de tirar nota boa ou não, porque a pessoa tirar nota ruim não significa que seja uma pessoa burra. Também tem aqui no Japão, tá? Você vai encontrar pessoas extraordinárias, pessoas brilhantes, pessoas que vão estar passando os mesmos perrengues que você e pessoas que vão estar sofrendo mais que você para aprender o conteúdo. Então eu não sei, eu não sei dizer assim, se é melhor ou pior. Eu acho que tem alunos e alunos,
nos dois países, tá bom? Mas eu entendo de onde vem essa pergunta. A gente tem essa ideia de que, ai, de brasileiro, né? Pô, o pessoal do Japão deve ser super foda. O pessoal dos Estados Unidos deve ser super foda. Eu vou chegar lá, não vou saber nada, não vou conseguir fazer nada. A gente tem muito essa síndrome de vira-lata, velho. A gente tem que parar com isso. Porque os estudantes brasileiros, no geral, eu sinto que todos são muito bem preparados. Porque a galera que consegue chegar pra estudar nos Estados Unidos, pra estudar no Japão, pra estudar em qualquer outro país, não é qualquer pessoa. Entendeu? Não é qualquer pessoa. A pessoa que consegue entrar numa universidade no exterior é uma pessoa que, cara, ela tem alguma coisa, entendeu? Então, vamos parar. Vamos valorizar o que a gente tem. Eu acho até que, cara, mano, considerando toda a situação do Brasil, da educação do Brasil, as pessoas conseguirem se formar e conseguirem, sabe, um diploma, mostra que a gente é muito foda. Porque eu tenho certeza que muitos outras pessoas, assim, de outros países não conseguiriam fazer o que a gente faz, na situação que a gente faz. Porque é muito fácil você se formar com um ambiente, né, que parece que foi ali feito pra você estudar, que nem é o que acontece, que pelo menos é o que eu sinto aqui na Universidade de Tsukuba para os bolsistas do MEC. Agora coloca uma pessoa que tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que fazer um monte de coisa e ainda estudar. E mesmo assim essa pessoa consegue formar. Então assim, essa síndrome de vira-lata, ela existe. Eu entendo de onde vem essa pergunta, mas eu já vou pedir pra vocês aqui tentar tirar isso da cabeça de vocês e reconhecer que nós, brasileiros, somos sim muito capazes, tá? Já enfrentou problemas para entender o inglês acadêmico de um colega japonês? Já. Muitas vezes, assim, principalmente no começo ou a primeira vez que você conversa com a pessoa. E isso não é só com colega japonês, tá? Não é só com colega japonês, é com qualquer colega que não fala inglês. Aliás, até quem fala inglês nativo. Porque se tu pega aí um pessoal, sei lá, da Índia, tem gente, a galera fala inglês nativo lá, mas tem hora que eu não entendo o que eles estão falando não, tá? Pega gente da Nova Zelândia, tem situações em que eu não entendo o que eles estão falando. Então assim, acontece, tá? Com qualquer nacionalidade. Principalmente se a pessoa tiver muito sotaque, ou se tiver muita influência do próprio idioma nativo, até você se acostumar com os padrões que a pessoa utiliza para falar o inglês, tem um pouquinho de dificuldade sim. Mas não é nada que, meu Deus, impediu, a gente não consegue se comunicar. É tipo, pera, desculpa, não entendi. Você pode falar de novo? O que você quis dizer com isso? E é por isso que tem que dialoga que o negócio vai sair, tá bom? Na sua experiência, é mais viável migrar da academia para o mercado ou o caminho inverso? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu costumava achar que era mais fácil migrar do mercado para a academia. Só que daí, uma vez eu conversando com o meu orientador, com o Fukui Sensei, ele falou assim pra mim: o problema de fazer isso é que você trabalhando, você não vai ter tempo para se dedicar a escrever, sabe, suas publicações, publicar artigo, você não vai ter tempo para isso. E aí você chega aí com seus 35 anos e quiser, que é uma pessoa, normalmente é uma idade porque as pessoas já estão, sei lá, mano, já estão lecionando, já estão trabalhando como pesquisador, dependendo, é um gap muito grande. Aí do contrário, né, tô na academia, quer voltar pro mercado de trabalho, tem toda aquela questão da experiência, justamente, cara, é o mesmo problema, dos dois lados. Porque aí você não vai ter experiência de mercado, né? E aí isso às vezes pesa e eles querem pessoas jovens. É aceito pessoas jovens sem experiência. Pessoa velha sem experiência é meio e a mesma coisa na academia, né? Pessoas velhas sem publicação é meio Mas eu não sei dizer o que é melhor e o que é pior, não. Não sei o que é mais viável. Mas o que eu posso dizer é que os dois são possíveis. Por exemplo, o Fukui Sensei, ele não começou, terminou o doutorado e já foi pra lecionar na universidade. Ele trabalhou mais de 10 anos na Toshiba. Só que na Toshiba ele fazia pesquisa, tá? Então por isso que ele conseguiu depois a posição de professor. Claro que ele não entrou como full professor, a gente já conversou sobre isso, né? Mas ele conseguiu depois entrar na Universidade de Tsukuba como professor. Então, acho que o importante é ter um objetivo em mente, né? Mesmo que você entre primeiro no mercado de trabalho, se você quer seguir para academia, tem que estar sempre aí pensando os seus passinhos, de forma que fique mais fácil esse caminho, né? Acho que isso vai facilitar. Qual a melhor conferência ou evento acadêmico que você participou? Difícil essa pergunta, hein? Eu gostei muito. Deixa eu pensar, que eu falei. O MVA foi a conferência que eu ganhei o prêmio do meu melhor pôster aqui. Foi uma conferência muito bacana. Eu achei que eu consegui conversar com mais pessoas. Na verdade, pensando em outra aqui agora, teve um workshop de Neuro Symbolic Representation que eu participei
Que assim, era só tu submetia lá teu abstract e tu apresentava teu pôster. Não tinha nada de peer review, nem nada, nem publicação de proceedings. Mas foi um workshop que aconteceu aqui em Tóquio, que coincidentemente foi organizado pelo chefe, meu chefe agora do trabalho, que eu nem sabia. Gente, depois que eu apliquei pra vaga, que eu vi que o e-mail dele era igual, que eu percebi que era ele, mas enfim. Esse evento foi muito legal, porque foi o primeiro evento de NLP, mais focado em NLP que eu fui, e eu fui sozinha. Mas eu conversei com muita gente. Foi um evento que eu falei assim, cara, eu vou conversar. Tipo assim, eu tô me tacando de Tsukuba pra Tóquio, eu tenho que conversar com as pessoas. Então eu saí da minha zona de conforto, assim, num nível. Eu tava assim, suando, falando com as pessoas, mas eu falei, eu vou falar com as pessoas, eu preciso. Daí eu conversei com vários professores, e conversei inclusive com uma pesquisadora que eu admiro muito, 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 muito mesmo. E quando eu vi que essa mulher tava participando, eu quase surtei. Eu parecia uma fangirl louca, assim, que eu cheguei assim com ela, meu Deus, E eu falei pra ela, esse meu trabalho que eu tô apresentando, eu utilizo o que você fez naquele paper e tal. E ela ficou, nossa, que bacana. E eu surtando, né, com a mulher ali na minha frente. Então foi muito legal mesmo esse evento. Foi cansativo, porque foram 3 dias seguidos eu tendo que ir pra Odaiba. Mas foi muito legal, muito bacana. Assim, não me rendeu publicação nem nada, mas me rendeu, assim, conversas muito bacanas com pessoas da área. Então isso foi muito legal. Eu não tô puxando o saco aqui do meu chefe, tá? É só porque foi uma coincidência muito grande. É difícil pedir pro laboratório custear notebooks e outros materiais? Vai depender do laboratório, tá? Tem que ver quanto funding o teu professor consegue pro teu laboratório. Atualmente, por causa da situação da pandemia, eu acho que agora vai mudar um pouco, porque parece que as viagens estão meio que voltando ao normal. Mas por causa da pandemia, basicamente o budget não estava sendo utilizado, porque muito do budget vai para mandar os alunos para ir para conferência, para pagar inscrição, para pagar, sabe, essas coisas que são caras, hotel, essas coisas. E agora não, como com a pandemia não tinha, então tava sobrando muito dinheiro. E com isso, tava sendo bem fácil. Mas é claro, se o laboratório tiver o budget, se o laboratório não tiver esse budget, aí é um pouco complicado. Então vai depender muito do laboratório, tá? Converse certinho com o seu orientador. Próximo, usam LaTeX para elaborar os papers aí no Japão? Acho que sim. Pelo menos na área de computação usa. Mas assim, tem áreas que eu acho que o pessoal ainda se confia aí no Word. Eu acredito que hoje em dia fazer as coisas no Word está muito mais fácil, né, do que era antes. Essa parte de referências, essas coisas tá mais tranquila. Mas sim, usam bastante LaTeX, tá? Você conseguiu se conectar bem com as pessoas ou foi uma experiência mais solitária? Acho que teve momentos solitários, tá? Nos meus primeiros anos, assim... Primeiro ano, principalmente, foi bem solitário. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. Mas, assim, eu consegui, sim. Mas, de novo, né? Daquela coisa, você fez amigos estrangeiros. A maioria dos meus amigos agora, assim, que eu tenho muito próximos, são brasileiros. São pessoas com quem, assim, eu... E mesmo que eu não esteja conversando todo dia com eles, porque eu já falei pra vocês também que eu não sou uma pessoa muito de entrar em contato com as pessoas. São pessoas que eu quero levar pra vida. Mas, sim, eu tive momentos solitários. Érica, editora aqui, só porque eu quero dar uma complementada nessa resposta. Quando eu gravei isso aqui, eu tava pensando muito assim na vida, né? Não só no âmbito acadêmico, mas a minha jornada acadêmica teve momentos solitários, obviamente, momentos em que eu tive que fazer por conta, não tinha mais ninguém para depender, mas eu recebi muita ajuda e tem pessoas chaves. Todas elas estão citadas nos agradecimentos das minhas teses, que realmente foram essenciais para que eu conseguisse completar todos os requisitos necessários do programa e fazer minha pesquisa ir para frente. Então, o que eu posso dizer é que é mais fácil fazer pesquisa se você tem pessoas com quem você pode conversar, discutir as ideias. Pelo menos para mim, quando as coisas estão só comigo aqui, eu nunca acho que as coisas fazem sentido de verdade, né? E através de discussões e sabe, trocando as ideias que a gente consegue polir, né, o que a gente tá tentando propor e dali sair algo bacana. Então, eu recomendo que vocês consigam aí algum parceiro de pesquisa, alguém com quem você possa sempre estar trocando ideia, por mais que não seja super amigo na vida, de ficar falando todos os segredos, etc, né, pessoas com quem você possa falar sobre sua pesquisa é importante ter. É isso, volta pro vídeo. É isso, eu acho. Como era o fluxo de estudo? Assim, gente, o estudo é parte integral da pesquisa, eu gosto de dizer. Falar assim. Mas tem vezes que tu vai ficar semanas, quer dizer, eu tive, né? Semanas sem tocar num artigo, sem ver um artigo, porque eu tava focada ali só escrevendo meu código, rodando meus experimentos, sabe? Eu acho que vai variar de pessoa pra pessoa, mas eu não tenho, tipo, uma rotina de estudos pra pesquisa. Não existe isso. Quando tem alguma coisa que eu tenho que aprender mais sobre isso, eu sento a bunda ali na cadeira pra estudar.
e dali eu tento entender aquele assunto para conseguir aplicar para minha pesquisa. Não é diferente, tá? Por isso que eu acho um pouco complicado, muita gente fala assim, porque quem faz pesquisa só estuda. É que não é a mesma coisa. Não é que a gente não é estruturado. Tá, boa. Olha só, gente, na pesquisa o estudo não é estruturado que nem quando você tá fazendo uma aula na graduação, uma aula no colégio. Não tem um professor ali que já montou o negócio todo bonitinho pra você, que você vai pegar ali e vai só absorver o conteúdo. Normalmente você tá tentando, sabe, encontrar pontos em comum de áreas que são completamente diferentes. Você tem que ler os artigos daquelas duas áreas e tentar encontrar essas correlações. E é isso, cara. Então, tipo assim, não é estruturado. Então, não é tipo assim, ai meu Deus, todo dia eu vou sentar aqui, vou estudar 3 horas, não sei o que lá. Eu não consegui montar uma rotina dessas pra pesquisa, tá? Pro estudo de japonês é outra história, claro. Isso aí a gente sabe, né? Mas com a parte da pesquisa é assim, isso, tá? Então, tem épocas que eu tô estudando muito e tem épocas que eu não tô estudando muito porque eu tô focando em produzir. Então, não é constante. Vamos dizer assim, o fluxo não é constante. Essa é a última. Tá, a gente terminou com uma pergunta bem filosófica, eu acho, da questão da pesquisa, do estudo na pesquisa, mas eu acho que é um bom assunto pra gente terminar, porque inclusive eu tava até comentando sobre isso no meu Instagram, né, que a gente... que eu senti, eu acho que muita gente passa por isso, né? Você, a gente tá aí, né? Ainda mais na pesquisa, que como o estudo não é estruturado, você não tem, assim, milestones, né? Pra ir superando, pra você ver que você tá avançando nos seus estudos, é muito fácil a gente simplesmente achar que, não tô aprendendo nada, eu não sei de nada, não tô avançando. Mas acredita, cara, se você tá se esforçando e você tá lendo sobre, você tá correndo atrás de conhecimento, você tá sim avançando e você está aprendendo. O negócio é que é muito difícil medir mesmo, é muito difícil medir esse progresso. E uma coisa que pra mim foi muito legal esses últimos dias é que eu tô ajudando um aluno do doutorado do meu laboratório e ele tava com várias perguntas sobre os métodos do subespaço e eu pensei na hora assim, nossa, mas caraca, como é que esse menino não sabe dessas coisas ainda, né? Só que depois eu me toquei que esse rapaz, ele começou a mexer com os métodos do subespaço ano passado, né? E eu tô há mais de 6 anos trabalhando com esses métodos. Então, assim, essas coisas que pra mim são óbvias, elas nem sempre foram óbvias. Elas nem sempre foram simples e claras como elas são hoje. E foi tipo assim, um tapinha na minha cara, assim, que fala, tá vendo aí, como você aprendeu? Como você tá avançando? Como você já tá muito além do que você era quando você começou? Então, eu acho que é uma coisa que é importante pra gente que tá na área da pesquisa, né, tentar sempre nos lembrar que apesar da gente não ter assim, eu terminei o nível 1 de tal coisa, a gente não tem isso na nossa pesquisa, né? Mas isso não significa que a gente não esteja avançando e não esteja aprendendo. Tá bom, meus amores? É isso. Eu vou terminar este vídeo com essa conversa um pouquinho filosófica. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, eu fiz um post bem legal no Instagram, dá uma olhadinha lá, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se eu vou fazer o vídeo da retrospectiva, porque parece que não quer sair. Mas se for pra sair, vai sair. Vamos deixar assim. Tá bom, gente? Desculpa a falta de atualização no canal. Eu ainda não consegui me situar e conseguir me organizar para gravar de forma mais frequente. Então eu não sei quando que eu vou voltar aqui, mas de qualquer forma eu sempre estou no Instagram e eu sempre estou nos comentários. Então se qualquer coisa, só dá um berrinho aí, tá bom, gente? É isso, eu espero que vocês tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana, final de semana, seja lá que horas vocês estejam vendo esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau!